O encontro entre Janice Karpinski, a general americana que ocupou o cargo de responsável pelas prisões militares no Iraque, e Saddam Hussein, o ex-presidente iraquiano, não foi apenas uma visita comum a uma cela. Foi um momento histórico repleto de dimensões políticas, militares e humanas. Com o desenrolar acelerado dos acontecimentos após a invasão americana ao Iraque em 2003 e à medida que o escândalo de Abu Ghraib ganhava destaque e suas consequências vinham à tona, surgiram muitas perguntas. Terá sido Karpinski apenas um bode expiatório para proteger os altos comandos do exército americano? O que realmente aconteceu entre ela e Saddam Hussein nos últimos momentos da vida dele? E será que seu testemunho posterior foi uma tentativa de revelar a verdade ou parte de uma nova estratégia americana para encobrir os fatos? Neste vídeo, vamos revelar os bastidores desse caso polêmico e discutir os detalhes reais do encontro entre Karpinski e Saddam Hussein, além de abordar o papel oculto dos investigadores israelenses no Iraque e as tentativas do exército americano de encobrir as violações ocorridas nas prisões iraquianas. Fiquem conosco até o fim e não se esqueçam de apoiar o canal curtindo o vídeo e se inscrevendo para receber todas as novidades. Janice Ligg Karpinski nasceu em 25 de maio de 1953, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e cresceu em uma família de classe média alta. Desde cedo, demonstrou interesse pela carreira militar, o que a levou a ingressar no exército dos Udeti and Tilth, onde iniciou sua trajetória profissional nas áreas de inteligência e polícia militar. Graças ao seu desempenho exemplar e disciplina, conseguiu ocupar cargos sensíveis e comprovou sua competência em diversas missões tanto nos Estados Unidos quanto no Oriente Médio. Em 1987, Karpinski transferiu-se para a reserva, onde continuou a desempenhar diversas funções militares e participou da Guerra do Golfo, o que lhe proporcionou ampla experiência em operações militares e planejamento estratégico. Durante esse período, ela também gerenciou programas executivos militares altamente sensíveis, o que fortaleceu ainda mais sua posição dentro da estrutura das Forças Armadas Americanas. No entanto, o ponto de virada mais marcante em sua carreira veio com a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003, quando foi encarregada de administrar 15 centros de detenção militares no país, incluindo a prisão de Abu Ghraib, que viria a se tornar mais tarde um dos maiores escândalos da história militar americana. A prisão de Abu Ghraib é uma das mais conhecidas do Iraque, mas nunca foi apenas um centro de detenção comum. Sua má reputação remonta a antes mesmo da invasão americana de 2003, quando era utilizada pelo regime anterior para repressão e prisões políticas. Com a ocupação dos Hipertrofreidza, Abu Ghraib se transformou em um palco de violações chocantes reveladas por imagens perturbadoras que mostravam torturas físicas e psicológicas brutais contra prisioneiros iraquianos, o que desencadeou uma comoção global e um escândalo político sem precedentes. Janice Karpinski foi a primeira mulher a comandar a polícia militar americana encarregada das prisões no Iraque, incluindo Abu Ghraib. Embora fosse oficialmente responsável pela administração das prisões, as operações diárias dentro do centro de detenção eram conduzidas por uma gestão conjunta entre as Forças Armadas e os serviços de inteligência americanos. Isso significa que as decisões sobre os interrogatórios e o tratamento dos detidos não estavam totalmente sob seu controle. Em outubro de 2003, o general Geoffrey Miller, então responsável pelas operações no centro de detenção de Guantánamo, visitou o Iraque com o objetivo de oferecer consultoria sobre como melhorar os interrogatórios. Suas recomendações incluíam métodos extremamente duros, baseados na humilhação física e psicológica dos prisioneiros. Após essa visita, aumentaram os relatos sobre o uso sistemático de tortura em Abu Ghraib, até que imagens vieram à tona mostrando detentos nus, empilhados uns sobre os outros, sendo submetidos a choques elétricos e ameaças sexuais.
Embora a responsabilidade pelas prisões estivesse dividida entre diversas entidades, Karpinski foi a primeira a sofrer as consequências. Em janeiro de 2004, ela foi suspensa de suas funções e enviada de volta aos Estados Unidos, sendo depois rebaixada ao posto de coronel, numa tentativa clara de usá-la como bode expiatório para conter a indignação internacional, enquanto os oficiais de mais alta patente permaneciam impunes. A revelação mais surpreendente feita por Karpinski, posteriormente, foi que Donald Rumsfeld, então secretário de Defesa do Zerocampuselwa, assinou pessoalmente memorandos oficiais autorizando o uso de técnicas severas de interrogatório. Isso provava que a tortura em Abu Ghraib não foi resultado de decisões isoladas dos soldados no campo, mas uma política aprovada nos mais altos níveis do governo. Karpinski não parou por aí. Afirmou também que os interrogadores recebiam ordens diretas da alta cúpula militar, que buscava extrair informações de inteligência a qualquer custo, mesmo que isso violasse as convenções de Genebra sobre a proteção dos prisioneiros de guerra. O escândalo de Abu Ghraib, portanto, levantou questões profundas sobre a responsabilidade do exército e da liderança política dos Zerocampuselwa. No entanto, no final das contas, apenas um número limitado de soldados e oficiais de nível inferior foi punido, enquanto os comandantes de alto escalão escaparam completamente de qualquer prestação de contas. Durante seus testemunhos à mídia, Janis Karpinski causou grande comoção ao revelar a presença de investigadores israelenses nos centros de interrogatório no Iraque após a invasão americana em 2003. Segundo seu relato, ela encontrou um desses investigadores em um centro de interrogatório em Bagdá e ficou surpresa com sua fluência em árabe. Quando lhe perguntou sobre sua nacionalidade, ele respondeu com confiança que era israelense. Inicialmente, ela pensou que fosse uma brincadeira, mas ele rapidamente confirmou sua seriedade, o que a deixou ao mesmo tempo espantada e preocupada. Essa revelação não foi apenas uma declaração passageira. Gerou uma enorme controvérsia política e midiática. Washington e Tel Aviv se apressaram em negar qualquer envolvimento israelense nos interrogatórios no Iraque. No entanto, surgiram relatórios e documentos de inteligência que sustentavam a veracidade das afirmações de Karpinski, indicando que os investigadores israelenses não eram meros observadores, participavam ativamente dos interrogatórios e treinavam as forças americanas em técnicas avançadas, baseadas em sua longa experiência com prisioneiros palestinos. O caso não parou por aí. A confissão de Karpinski levou várias organizações de direitos humanos e jornalistas a investigarem mais a fundo. Isso resultou na descoberta de relatórios de inteligência vazados, confirmando a presença de especialistas israelenses nos centros de interrogatório das forças americanas, onde prestavam consultoria sobre métodos psicológicos e físicos de interrogatório. Alguns documentos também revelaram que empresas privadas de segurança israelenses atuaram no Iraque durante o período da ocupação, prestando serviços de inteligência ao exército americano. Apesar das tentativas de Washington de abafar esses fatos, a declaração de Karpinski permaneceu como uma das poucas evidências que revelaram o papel secreto de Israel no Iraque. Isso manteve seu caso no centro de um debate polêmico por anos e levantou sérias dúvidas sobre a independência das decisões militares e de inteligência dos Estados Unidos no Oriente Médio. O encontro de Janis Karpinski com Saddam Hussein em sua cela foi um dos momentos mais marcantes de sua vida. A reunião durou 45 minutos e revelou muitos detalhes sobre a personalidade de Saddam e sua forma de se comportar, mesmo estando sob custódia. Segundo o relato de Karpinski, Saddam parecia completamente calmo e controlado, sem demonstrar sinais de medo ou nervosismo. Pelo contrário, manteve um tom de voz confiante durante toda a conversa, como se ainda fosse o presidente do Iraque, sem jamais admitir que seu regime havia chegado ao fim. Ele demonstrou plena consciência do que estava acontecendo ao seu redor e sabia exatamente qual seria seu destino, mas não estava abatido nem resignado. Durante o encontro, pediu algumas frutas, como damascos e bananas.
Um pedido que Karpinski achou curioso, pois não exigiu nada especial ou fora do comum. Isso refletia, segundo ela, a manutenção de uma rotina simples e sua atitude de continuar agindo como um estadista, mesmo em cativeiro. Karpinski descreveu a cela de Saddam Hussein como extremamente apertada, medindo apenas 1,8 por 2,4 metros, mal cabendo seus pertences essenciais. Não havia nada de luxuoso ou diferenciado no espaço, apenas uma cama simples e uma cadeira, refletindo a dura realidade em que vivia. No entanto, algo chamava a atenção. Ele passava a maior parte do tempo lendo o Alcorão, como se encontrasse nisso uma forma de meditação e preparação para o que estava por vir. O que mais surpreendeu Karpinski durante o encontro foi quando Saddam falou sobre o futuro das Forças Armadas do Iraque. Em vez de se concentrar em sua própria situação ou destino iminente, demonstrou grande interesse pelo futuro do exército iraquiano. Disse acreditar que um dia haveria mulheres generais nas Forças Armadas iraquianas. Uma declaração inesperada vinda de um homem frequentemente visto como um líder militar rígido e um governante autoritário. Ao fim do encontro, Saddam apertou calorosamente a mão de Karpinski, um gesto que, segundo ela, deixou uma impressão profunda. Ela sentiu que não estava diante de um homem condenado à morte, mas de uma figura histórica que manteve sua autoconfiança até o último momento. Na madrugada de 30 de dezembro de 2006, Saddam Hussein acordou ao som dos passos dos guardas que entraram em sua cela para informá-lo de que havia chegado o momento da execução. Naquele instante decisivo, ele não demonstrou nenhum sinal de medo ou perturbação. Agiu com calma e serenidade, pedindo um tempo para realizar as abluções rituais segundo os preceitos islâmicos. Em seguida, pegou o Alcorão, que o acompanhou durante todo o período de sua detenção, e começou a recitar alguns versículos. Quando chegou o momento de ser conduzido à sala de execução, Saddam recusou-se a usar a venda preta, que normalmente é colocada sobre os olhos dos condenados à morte, um gesto claramente simbólico, sinalizando sua determinação em encarar seu destino de frente. Ao chegar à plataforma de enforcamento, manteve-se firme e impassível, ignorando o burburinho que tomava conta do local, com gritos vindos de alguns dos presentes. De acordo com fontes, trocou poucas palavras com os responsáveis pela execução, mas não pareceu afetado pelo ambiente ao seu redor. No instante da execução, pronunciou a declaração de fé islâmica às duas testemunhas, sendo estas suas últimas palavras antes da queda. No entanto, a cena não ficou livre de controvérsias. No vídeo vazado da execução, foi possível ouvir alguns presentes entoando slogans sectários, o que gerou reações indignadas dentro e fora do Iraque. Para muitos, isso foi visto como uma ofensa à solenidade da execução, transformando-a numa vingança política com caráter sectário. Após a execução, o corpo de Saddam Hussein foi entregue à sua tribo e enterrado em sua cidade natal, Al-Auja, na província de Salah ad-Din. No entanto, as repercussões políticas e midiáticas do evento não cessaram. Persistiram os debates sobre a forma como a execução foi conduzida e seu momento, que coincidiu com o primeiro dia da festa muçulmana do Eid al-Adha, o que gerou descontentamento em várias partes do mundo islâmico e levantou inúmeras questões sobre as verdadeiras motivações e intenções por trás da execução. Após o escândalo da prisão de Abu Ghraib e a execução de Saddam Hussein, Janice Karpinski se viu no centro da tempestade. Foi responsabilizada diretamente pelas violações ocorridas dentro das prisões iraquianas. Com a crescente pressão internacional e os apelos por investigações transparentes, o governo dos Iqatos-EU teve que agir rapidamente para acalmar a opinião pública. Apesar do envolvimento de vários comandantes militares nas práticas de tortura, Karpinski foi a única submetida a uma responsabilização pública. Após investigações internas, foi oficialmente inocentada de qualquer acusação criminal direta, pois não havia provas de que ela tivesse ordenado os atos de tortura. No entanto, essa absolvição não foi suficiente para salvar sua carreira. Ela foi forçada a deixar seu cargo e perdeu sua patente militar.
como se a absolvição fosse apenas uma manobra política para preservar a imagem dos Estados Unidos perante o mundo, sem lhe dar uma verdadeira chance de reabilitação profissional. Enquanto Karpinski carregava o peso da culpa, o general Ricardo Sanchez, então comandante das forças americanas no Iraque, enfrentava acusações ainda mais graves, já que supervisionava diretamente as operações militares e de inteligência nas prisões. E embora documentos e relatórios comprovassem seu envolvimento em práticas de tortura, ele foi completamente absolvido, sem que sua carreira sofresse qualquer consequência. Essa discrepância nas punições levantou sérias dúvidas sobre a imparcialidade das investigações e sobre quem, de fato, estava sendo protegido. Tornou-se evidente que Karpinski fora usada como bode expiatório para proteger os altos escalões que controlavam tudo por trás dos bastidores. Após perder seu posto militar, Karpinski se tornou uma das críticas mais contundentes da política dos Equinatos Inch no Iraque. Começou a divulgar depoimentos chocantes sobre o que descreveu como uma fraude sistemática dentro do exército americano. Apesar das tentativas de silenciá-la, suas declarações ajudaram a revelar diversas verdades que Washington tentou esconder. Para concluir, a história de Janice Karpinski permanece como um dos capítulos mais complexos da ocupação americana no Iraque. Ela desempenhou um papel central na gestão das prisões, mas acabou transformada em bode expiatório com a explosão do escândalo de Abu Ghraib. E a grande pergunta que persiste é: Karpinski era realmente culpada ou apenas mais uma vítima da manipulação do sistema militar americano? Chegamos assim ao fim do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar seu like para acompanhar os próximos documentários.